Ó, como é que vai funcionar o julgamento então? O presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, abre a sessão. Depois, como eu disse, Alexandre de Moraes, que é o relator da ação, lê o relatório, que é um resumo do caso. Da última vez, durou ali cerca de 2 horas, é o prazo aí que a gente espera para essa leitura. A acusação, que a Procuradoria-Geral da República, na figura de Paulo Gonet, faz a sua argumentação em até 2 horas, ou seja, já temos aí 2 horas de julgamento aí, de leitura no primeiro dia. Depois disso, as defesas fazem suas sustentações. O advogado de cada réu tem até 1 hora para falar. Então, cada advogado tem 1 hora para falar no máximo. Lembrando que a primeira defesa é de Mauro Cid, porque ele é o delator. Então, a primeira defesa a ser ouvida vai ser a de Mauro Cid e os demais vai ser por ordem alfabética. Depois, os ministros avaliam as preliminares, que são questões levantadas e devem ser resolvidas antes do julgamento do mérito. Alexandre de Moraes vota. Ele expõe se condena ou se absolve e qual a pena imputa a cada réu. Depois de Moraes, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Por último, a proclamação do resultado. O presidente da turma proclama a decisão considerando a maioria. Lembrando que eles vão julgar o mérito e também vão determinar a pena, a dosimetria da pena. Neste momento de dosimetria da pena, pode sim haver uma divergência entre um ou outro ministro até chegar em um consenso final, porque, como bem disse a Andresa, eles não vão divergir no final do julgamento do posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, até por conta de um protecionismo institucional e também por conta da defesa da democracia, como eles vêm falando. Bem disse também Andresa, não termina o julgamento e Bolsonaro sai direto para a prisão. Existe aí a apresentação dos embargos, os advogados têm 2 momentos para apresentar embargos, então apresentam os primeiros embargos que são analisados pela própria primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Depois disso, a defesa ainda tem um segundo momento para apresentação de embargos, que também serão apresentados serão analisados, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso específico, Andresa, desse julgamento de Bolsonaro, essa deve ser uma análise tanto dos primeiros quanto dos segundos embargos, deve ser uma análise rápida. Diferentemente, por exemplo, da análise dos embargos do caso do presidente Collor, que acabou sendo condenado ali em 2023 e só em 2025 teve a análise dos embargos e acabou sendo preso há pouquíssimo tempo e conseguiu, inclusive, a prisão domiciliar, como você acabou de falar, está num apartamento, num mega apartamento lá em Alagoas, em Maceió. Só deve ter as câmeras de vigilância do prédio para vigiar se o Fernando Collor não está dando umas voltinhas ali, por ali. Bem lembrado, Neila, demorou, né, muito tempo para que esse caso do Fernando Collor tivesse um desfecho ali no Supremo Tribunal Federal. Não é o que vai ocorrer com o caso do Jair Bolsonaro, que realmente foi um processo que o ministro Alexandre de Moraes disse que não foi rápido, mas foi rápido com relação a outros processos que a gente acompanha ali no Supremo Tribunal Federal. E a decisão com relação ao Bolsonaro, esses embargos declaratórios já deve estar até pronto, né, na gaveta do Moraes, a resposta para os embargos declaratórios, porque ele é o relator, é ele que vai decidir e quem vai julgar é a mesma turma que vai condenar o Jair Bolsonaro. Isso não é uma jabuticaba, já era assim, mas ao longo do processo várias coisas realmente foram mudando e que acabaram facilitando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem vai estar acompanhando esse julgamento, Neila, a gente comentou aqui na semana passada, em primeira mão, o Eduardo Bolsonaro nos confirmou que o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, e eles estarão ali em Washington acompanhando o julgamento. É claro que não é com o presidente Donald Trump, porque ele é um pouco ocupado, né, para ficar parado assistindo o julgamento aqui no Brasil, mas certamente ele vai ser informado pelos seus auxiliares sobre o que vai ocorrer. É claro que há uma expectativa da parte da família Bolsonaro de que a condenação do ex-presidente vá gerar novas sanções por parte do governo norte-americano ao Brasil, e Donald Trump realmente tem dado mostras disso. Por enquanto, a gente tem sancionado 9 ministros do Supremo que perderam o visto de entrada para os Estados Unidos, e o Alexandre de Moraes, que tomou uma medida mais forte ali, que foi a Lei Magnitsky, que o impede de fazer qualquer transação financeira com empresas norte-americanas. Então,
de tudo, né? De ter um celular que tem a lojinha ali, que são empresas norte-americanas, até o máximo que é uma conta bancária, o que isso é chamado de a morte financeira de uma pessoa. A gente já sabe que o ministro perdeu o cartão de crédito, né? O acesso à bandeira de cartão de crédito norte-americano, e os bancos brasileiros estão com muitas dificuldades de cumprir uma determinação do ministro Flávio Dino de que essa lei não vale no Brasil, porque os bancos não querem experimentar se vale ou não vale e serem sancionados e punidos pelo governo norte-americano, que já deixou muito claro, né, Neila, que não vai medir esforços ali para atacar o Brasil, que ele está entendendo que o Brasil está caminhando para uma rota antidemocrática. É isso que o que o Eduardo Bolsonaro explicou para a gente aqui a semana passada, de que o entendimento do governo norte-americano de que está fazendo essas medidas com relação ao Brasil tem a ver com uma visão de que o Brasil possa estar caminhando para um governo autoritário. Isso não seria bom para a América Latina. Na verdade, tem outros elementos aí também, que é a questão econômica, essa aproximação do Brasil com a China, do Brasil com a Rússia, que incomodam muito os Estados Unidos e também as terras raras que a gente tem aqui, de onde são tirados, né, todos os componentes, os elementos químicos para a fabricação de componentes eletrônicos, né, que interessam muito, porque hoje a grande moeda do mundo, né, é a tecnologia, e os Estados Unidos estão muito atrás da China, e o presidente Donald Trump já falou, né, principalmente nessa questão de inteligência artificial, é o grande foco ali do governo dele. Então a gente tem que acompanhar o julgamento aqui no Brasil, o julgamento também lá em Washington, porque pode ter uma repercussão ali e sanções ao Brasil com relação a uma determinação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente vai ter gente também, né, Neila, na nossa cobertura lá em Washington, para acompanhar tudo para a gente em primeira mão, como é que vai se dar essa repercussão ali